como viver em conformidade com a vocação a que fomos chamados. Segunda parte, comentário de Mari Persona. Então, um ponto muito importante nessa passagem que nós lemos aqui, no versículo 24, diz assim: a Cristo o Senhor servis. Então, quando a gente tira de vista que é a Cristo que nós estamos servindo, seja na disciplina aos nossos filhos, seja na submissão da esposa ao marido, seja no amor do marido pela esposa, nós estamos esquecendo que nós fazemos isso porque nós fazemos isso a Cristo. Lembra da passagem de Mateus 25? Como vai ser quando o Senhor vier, isso depois do arrebatamento da igreja, ele desce à terra e aí vai haver o julgamento dos bodes, das ovelhas, das nações, não é? E aí ele vai falar para uma: eu tive fome, você não me deu de beber, eu tive sede, eu tive fome de beber, de comer, eu tive sede, não deu de beber, eu estava nu, não me vestiste, estava enfermo, não me visitaste. Ah, mas Senhor, quando é que eu não fiz essas coisas? Sempre que você não fez a um desses meus pequeninos irmãos. Os pequeninos irmãos ali é o remanescente judeu que será muito perseguido, duramente perseguido durante a grande tribulação. E depois ele fala das ovelhas. Primeiro ele fala dos bodes, depois ele fala das ovelhas. Não sei se a ordem é ao contrário, mas ele fala das ovelhas também. Me desse de comer, me desse de beber, me vestisse. Mas quando, Senhor? Quando fizesse a um desses pequeninos irmãos, a mim fizeste. Olha que coisa maravilhosa. Todas as vezes que uma esposa se submete ao marido, a Cristo ela se submeteu. Marca na cartelinha lá, mais uma submissão a Cristo. Todas as vezes que o marido faz um ato de amor para sua esposa, faz alguma coisa que a deixe maravilhada com aquele carinho, com aquele afeto, marca na cartelinha lá. Mais uma vez ele fez um ponto, porque ele fez isso a Cristo. Todas as vezes que um filho obedece a seus pais, marca o ponto na cartelinha, ele pontuou porque ele fez isso a Cristo. Todas as vezes que os pais não irritam os filhos, porque tem pai que não disciplina o filho, irrita o filho, só causa irritação, marca um ponto lá, porque fez a Cristo isso. A Cristo o Senhor serviço. Quando um empregado obedece o seu patrão, e por isso que é totalmente errado greve. É errado greve. Porque Deus condena os empregados que se revoltam contra os seus patrões. Está escrito aqui: vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, mas como agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Então você queria saber se aquela passeata que vai ter amanhã contra o patrão ou contra o governo, se você devia participar? Não! A não ser que você queira ir contra o Senhor. Você quer fazer passeata contra Deus? Então vá. Porque essa vai ser a sua passeata. Porque essas ordens Deus está dando aos cristãos. E um que não escuta isso, não está escutando a palavra de Deus. Está aqui, pega Colossenses capítulo 3 e leia. Leia, porque é isso que Deus diz aos cristãos. Nós perdemos de vista essas coisas. Então, primeiro a submissão é a Cristo, a Deus e a Cristo. Depois, isso como consequência vai criar essas situações em que nós vamos também respeitar uns aos outros, etc, etc, etc. Então, tudo que acontece de insubordinação, de rebelião, de idolatria, é contra Deus. Mas como idolatria? Eu não adoro nenhum pedaço de pau, nem de barro, nem um Deus pagão, não? Será que não? Muitos dos problemas que eu não sou psicólogo, né? Eu me proponho a responder dúvidas da Bíblia. Mas acho que chega quase metade, talvez, uns 35%, 40% das mensagens que eu recebo é de pessoas com problemas de relacionamento. Ou é casamento que começou errado, porque não casou, juntou com um é incrédulo, outro é crente, ou os dois eram incrédulos, ou não casaram, ou... Tudo começa errado, é que nem a questão você puxou o fio começou a abotoar o botão da camisa com o botão errado, você não vai esperar que o último botão vai sair no lugar certo, na casa certa. Toda a camisa vai ficar torta, vai ficar torcida. Porque o primeiro passo, o primeiro botão foi errado. Cuidado com os primeiros passos, cuidado com o primeiro botão na sua vida.
Então eu recebo muito, mas reclamação, e aí porque ele não me trata assim, não sei, ou ela não me ama. Bom, muito disso tem a ver com o problema da camisa que começou abotoada errada, não é? Muito disso tem a ver também com rebelião contra o próprio Deus e a sua palavra. Não, no meu caso não vai dar errado, no meu caso vai dar certo, não, imagina, ela é uma pessoa boa, nossa, eu sou ótima, uma pessoa que maravilhosa, é moço bom, ele é moço bom, muito educado. Eu já escutei isso, já escutei para depois ver um casamento desfeito. O moço bom arrumou uma moça boa e foi embora com a moça boa e largou a mocinha que era boa, cristã, na mão, né? Isso eu já vi muitos casos. Mas as pessoas me escrevem achando que eu sou psicólogo para resolver o problema. E um dos problemas que eu detecto nisso, não sou psicólogo, eu sempre falo para ela procurar pessoas próximas dela para ter aconselhamento. Eu não faço aconselhamento matrimonial. Se você estava pensando em mandar um e-mail para mim hoje, perguntando como resolver o seu problema de casamento, meu amigo, minha amiga, eu não consegui resolver nem o meu problema de casamento. Então não mande esse e-mail para mim. Não mande para mim, ok? E o que eu ia falar é o seguinte: um dos grandes problemas que existe também na questão dos relacionamentos é idolatria. E eu percebo isso também nos casos que as pessoas descrevem, é o marido idolatrando a esposa de tal maneira que ele substituiu Deus pela esposa. Ou é a esposa idolatrando o marido de tal maneira também que ela se sente perdida, se sente morta, se ele não der atenção a ela. Quando Eva, no jardim do Éden, deu ouvidos à serpente, eu às vezes costumo falar que Adão não estava por perto, né? Adão, que tinha discernimento, não estava por perto. Por que Adão deixou Eva sozinha? Então é um questionamento. E também que Eva escutou o que a serpente disse: sereis como Deus, e ela desejou então ser como Deus, livrar-se de uma autoridade acima dela. Hoje ou ontem eu recebi uma mensagem de alguém falando que não, de maneira alguma. Como é que eu posso supor que Eva queria ser como Deus? E como é que eu posso supor que Adão não estava perto de Eva, ou que Deus tenha proibido eles de falarem com a serpente, de conversarem com a serpente? É o jeito que vem as coisas, né? Mas se a serpente foi por esse lado, entenda uma coisa: a serpente sabia qual era o botãozinho que ela tinha que apertar na mente de Eva, porque a serpente é um querubim. Ali era Satanás, claro, travestido de serpente, mas Satanás sabia onde era o botãozinho que ia motivar Eva. Ele sabe disso, ele sabe quando ele quer me tentar, ele sabe quando ele quer tentar cada um de nós. Ele sabe qual é o botãozinho que ele aperta. Então ele sabia. E outra coisa, toda a palavra de Deus, depois disso, vai dizer que o marido tem que dar atenção à esposa e tem que cuidar da esposa. Porque ela é a parte mais frágil. Não só porque ela caiu no engano de Satanás, porque desde o começo, quando ela foi criada, a mulher já vem ao mundo com uma constituição mais frágil. É claro que elas duram muito mais que os homens, né? Elas têm muito mais saúde, porque elas foram preparadas por Deus para ter filho. Agora você imagina, botar um outro ser dentro da sua barriga, né? Não é coisa pouca. Então tem que ter uma saúde muito melhor. Mas a constituição física, se à noite o casal está em casa e uma pessoa começa a espancar a porta, bem, quem é que levanta e vai lá enfrentar o ladrão? Costuma ser o marido, não é? Porque ele é mais forte fisicamente. Tanto é que nos Jogos Olímpicos, nos esportes, não se mistura homens com mulheres. Agora, inclusive, tem toda essa polêmica, né, de homens que fizeram cirurgia para trocar de sexo e aí querem participar dos Jogos em pé de igualdade com as mulheres. Não pode, porque eles têm mais força física. As próprias atletas, esportistas, estão reclamando disso, porque eles são feitos para ter mais força física. Mesmo que exclua o seu membro masculino, continua sendo um homem, a sua estrutura óssea é de homem, a sua musculatura é de homem, é tudo de homem. E os homens eram os que iam para a guerra com a espada na mão, porque eles têm mais força física, não eram as mulheres. Só agora nos filmes feministas é a mulher viking ou a mulher guerreira que é a mais poderosa, a mais forte, a que mata mais inimigos. Mas isso é porque o mundo simplesmente distorceu a ordem que Deus criou. Mas o marido tem culpa
tem culpa por idolatrar a esposa, por abandonar a esposa, por não ter dado a atenção que devia ter dado à sua esposa. Ele é culpado, sim. E cada marido que está me escutando agora, atente para isso. Veja se você está dando a atenção que é devida à sua esposa. Veja se você está amando sua esposa como Cristo amou a igreja. E aqui entra a questão: é muito mais fácil a tarefa da mulher, que fala para ser submissa ao marido, do que a tarefa do homem. Porque para a mulher Deus fala, sede submissa aos vossos próprios maridos. Para o homem fala, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 5. E agora, como é que eu faço? Amar como Cristo amou a igreja? Que tarefa tremenda é essa que Deus colocou nas minhas mãos? Pois é. Como é que você expressa, marido, como é que você expressa esse amor para com a sua esposa? Como é que você mostra a ela que realmente ela é uma pessoa especial? Que ela é uma pessoa pela qual vale a pena você deixar os seus afazeres, deixar as coisas que você acha tão importantes na vida e parar para conversar com ela, parar a se dedicar a ela, comprar um presente para ela, fazer alguma coisa, algum agrado a ela. Isso é de Deus. Isso não é o Mário falando aqui. É a palavra de Deus que está falando, que o marido ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, essas questões práticas, né, da vida devem ser levadas sempre muito a sério, como submissão, não ao outro, mas a Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.